Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui nesse sábado trazendo aquele nosso vídeo noturno com todas as notícias gostosas do Vasco da Gama. Vasco já está em Uberlândia para o confronto desse domingo às 18h30 contra o Cruzeiro, válido pelo Brasileirão, né? E o Vasco divulgou a lista dos relacionados aí. O Vitor Luiz aí, que provavelmente vai ser o nosso lateral esquerdo, visto que, como eu coloquei na capa, o Piton está poupado. Lodi Augusto voltou a aparecer aí entre os relacionados, né? E eu não me espantaria se, além do Piton, o Carille poupasse o Nuno. Nuno vem bastante desgastado para essa partida. Então, se ele entrar como titular, com certeza ele não joga o jogo inteiro, né? Ele não participa do jogo inteiro. De repente sai no intervalo ou logo no início do segundo tempo. Agora, eu não duvidaria se o Carille colocasse ele no banco como uma opção aí no decorrer do jogo, caso o Vasco precise. Se o Nuno não entrar, as opções, né, seria ele colocar, de repente, o Ryan pela esquerda e entrar com o Garré pelo lado direito, né? Ou até o Alex Teixeira, que ele vem gostando de colocar aí. De repente, colocar o Alex Teixeira lá pelo lado esquerdo. Essas seriam as opções. Visto que o Adson também não foi relacionado. A informação que tem é que o Vasco cuida com muito carinho dessa recuperação do Adson aí que está dando trabalho. Na lista dos relacionados, apareceu ali o nome do Avelar. Para quem não conhece, o Avelar é esse garoto da base aí. 19 anos, lateral esquerdo. Que, curiosamente, o sobrenome dele é Avelar, mas, curiosamente, o nome dele é Riquelme também. Tá? Outro lateral esquerdo com o nome de Riquelme. Rapaz, vou dizer o seguinte, é um lateral aí bem mediano. Tá? Para quem acompanha a base, sabe do que eu estou falando, não é nada espetacular. É um lateral nota 6, tá? Com boa vontade. Então ele vai para o jogo, já que o Piton vai ser poupado, o Vitor Luiz é o titular para esse jogo contra o Cruzeiro, e o Vitor Luiz normalmente não costuma aguentar os 90 minutos. Então, não é difícil a gente ver o Avelar em campo nesse jogo contra o Cruzeiro. Outro que não está relacionado, e não há previsão de volta, é o Maurício Lemos. Lembrando que ele teve uma fratura na costela no jogo contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, e não há previsão de volta. Dependendo da fratura, e o Vasco não divulga muita informação, né, sobre nada, e principalmente sobre a questão das contusões aí, dependendo da fratura de costela, a recuperação é bem complicada. Né? Então, nós não demos sorte aí com essa contratação do Maurício Lemos, que vinha de um tempo longo de inatividade, demorou a entrar em forma fisicamente, né? Demorou a estrear, demorou a pegar estava começando a pegar um ritmo de jogo aí, sofreu essa contusão e não há a mínima previsão de retorno do jogador a atuar pelo Vasco. Né? Como que nós colocamos na nossa capa aí, o Piton, ele está poupado. E para quem acompanha os nossos vídeos aqui no canal, eu comentei no vídeo de quinta-feira, né, sobre a possibilidade do Carille poupar alguns jogadores. Havia saído na mídia aí dizendo que ele poderia, de repente, poupar o Verratti, o Coutinho, o Nuno Moreira. E nesse vídeo eu comentei que um dos jogadores que provavelmente estaria precisando ser poupado era o Piton. Comentei também do Hugo Moura. Tá? Mas eu bati bastante na tecla do Piton, dizendo que eu achava que o Piton estava mortinho e que dessa relação aí que saiu na mídia, eu incluiria o Piton como um dos poupados. É o que vai acontecer nesse jogo contra o Cruzeiro, né? Dar um descanso para ele. É um jogador que a gente sabe que tem também suas limitações físicas, apesar de ser jovem, né?
É um cara aí de 25, 26 anos, né? Mas que tem uma dificuldade física evidente, né? Como vários atletas no grupo do Vasco. Eu tenho batido nessa tecla, né, que eu acho que em muitos casos o problema é uma preparação física deficiente também, mas uma questão fisiológica de alguns atletas. Eu acho que alguns atletas eles não conseguem performar fisicamente como a gente gostaria. Uma característica do atleta, né? E não adianta que a gente não vai conseguir tirar muito mais deles fisicamente do que a gente gostaria. O que dá para fazer é um time mais bem armado, mais bem posicionado em campo, ou seja, onde consiga encurtar as distâncias percorridas, porque aquele time que está mais bem posicionado, ele corre menos. Ele mantém mais a posse de bola e faz o adversário correr mais, né? E diminui aí o desgaste. Agora, isso é um trabalho do treinador. Se o nosso treinador atual, cara, ele tem capacidade de fazer isso ou não, eu realmente não sei. E fico muito na dúvida, né? Tietê é outro desfalque ainda com os problemas familiares, né, em relação aí ao filho dele, né? Payet ainda se recuperando também da contusão, né? Estrela e David são outros que estão entregues ao departamento médico ainda em recuperação das contusões que tiveram. Então, o time provavelmente, sem haver muitas mudanças, deve ser praticamente o mesmo, né, que enfrentou a mulambada, com o Léo Jardim, o PH, o João Vitor, o Lucas Freitas e o Hugo Moura, Jair, Felipe Coutinho, Rayan, Verrete e Nuno Moreira. Se ele poupar o Nuno, como eu falei, pode colocar o Rayan lá pelo lado esquerdo, o Garré pela direita, ou colocar diretamente já o grande Alex Teixeira ocupando aquele espaço esquerdo lá. Não acredito no Lloyd, não. Tá? O Lloyd acho que não vem para essa partida como titular, não. No decorrer do jogo, de repente, ele pode aparecer aí, né, durante, né, o andamento da partida aí, de acordo com o placar que tiver acontecendo. Em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro vive um momento bastante conturbado, né? Muito conturbado mesmo. Após algumas declarações do Dudu, né, no empate lá pela Sul-Americana, né, ele fez algumas declarações duras, dizendo que não sabia por que tinha sido tirado do time titular, que estava indo bem, né? Ou seja, ele e o Gabigol já eram reservas, né? Nesse jogo contra a Sul-Americana, colocaram eles como titular, né? E o Dudu, ao ser substituído, né? E no final do jogo, ele deu essa declaração aí, moral da história. Limaram ele da relação desse jogo contra o Vasco, né? O time do Cruzeiro também tem alguns desfalques, né? Não vai poder contar com o zagueiro Fabrício Bruno, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo, né? O Dudu também, como eu disse, não estará disponível, né? Mas tem a volta de alguns atletas. O lateral direito Fagner, aquele mesmo que já teve no Vasco, jogou no Corinthians, né? O Matheus Pereira, aquele 10 dele, muito bom, deve voltar a ser relacionado. Então, a provável escalação do Cruzeiro é o Cássio, o Fagner, na lateral direita, Jonathan Jesus, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Não é um time no papel ruim, né? Não é um time no papel ruim. Agora, eu acho que pelo momento que o Cruzeiro vive, né, toda essa questão conturbada aí fora de campo, que já começou lá atrás, quando o presidente do Cruzeiro falou mal das contratações, que contratou, jogou errado, que pagou caro em alguns jogadores, e ele dava, né, uma direta, né, para Gabigol, para Dudu, para o próprio Cássio, o goleiro Cássio, que vem falhando bastante, né, lá no Cruzeiro. O técnico, que é o Leonardo Jardim, né, até agora também não conseguiu emplacar. Então, o Vasco vai jogar em Uberlândia, que é praticamente um campo neutro, deve ter muito vascaíno lá, como eu disse. Então, é um jogo para 3 pontos. Tá? Eu não penso nem em empate, eu acho que o Vasco tem que partir para cima e conseguir essa vitória.
né? Depois a gente vai ter o jogo contra o Operário em Ponta Grossa, na quinta-feira. Então, entre domingo e quinta-feira tem um espaço um pouco maior de recuperação. Lembrando que o Cruzeiro jogou na quinta, em outro país, né? Então já vem bem mais desgastado que o Vasco, 2 dias a menos em relação ao Vasco. Então, acho que dá para o Vasco imprimir um ritmo bacana e jogar de igual para igual contra o Cruzeiro, pensando numa vitória. Bom, nós vamos discutir bastante sobre esse jogo na nossa live de domingo, às 22 horas. E aí eu quero convidar vocês a estar conosco, né? Estaremos eu e a minha bancada lá para discutir, né, e analisar todos os pontos, esperando uma boa vitória do Vasco. Se você gostou desse vídeo, meus amigos, peço que compartilhe aí, se inscreva no Corujão, vire membro para você poder participar de uma das nossas lives de membro e também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Antes de terminar esse vídeo, né, hoje o presidente Pedrinho, no embarque lá para Uberlândia, ele deu uma entrevista lá para o pessoal do BTB Esportes, né, e eu quero já até dar os créditos para eles aqui, né, e o cara do BTB lá perguntou ao Pedrinho em relação à janela que está se aproximando, como é que o Vasco vai atuar nessa janela. Vamos ver a declaração do Pedrinho. Em relação a essa questão agora, faltando aí 2 meses para a janela, né, existe uma possibilidade do Vasco trabalhar em busca da contratação de um zagueiro. Muito se fala no nome do Fábio Balbuena, né, o que emperra seria o alto salário. O Vasco tem se planejado em relação para atacar o mercado no meio do ano? Então, assim, é bom a gente pontuar algumas coisas, porque para a torcida, para algumas pessoas, sempre vai ter uma posição específica de necessidade. Fechou. Com relação aos ajustes de transferência, a gente sempre vai fazer tudo com a responsabilidade financeira. Eu só queria pegar esse pequeno pedacinho aí, em relação aos ajustes que ele diz, ou seja, é qualificar o elenco, né? Ou seja, o elenco está desajustado, segundo o presidente Pedrinho. Faremos tudo com a responsabilidade financeira. Então, meus amigos, já sabemos o que esperar dessa próxima janela no meio do ano, né? Agora, fica só uma pergunta. O Lloyd, quando contratado, foi em cima dessa responsabilidade financeira? É isso aí, meus amigos. Até amanhã na nossa live às 22 horas. Um abraço.